gravando, pode ficar de boa. Eu quero aqui dizer para você que hoje o meu convidado para falar comigo é um caboclo que eu conheço ele há muitos anos, né? Ele vem de uma cidade pequena do interior de Mato Grosso, mas ele veio de outro estado da federação do nosso Brasil e vai falar tudo isso nesse bloco Currada-Mesa. Mas a demanda dele, além de ser advogado, não é fácil. Ele é vereador desse município e ele já foi suplente no passado e trabalhou e conseguiu conquistar o seu próprio mandato. É o doutor Carlos Garcia, que é o meu convidado. Deixa eu ficar bem tranquilo aqui, porque quando você está numa sombra dessa, tranquilo. E por que eu trouxe ele aqui nessa região? Porque ele é um dos defensores, junto com um pequeno produtor, fala-se de regularização fundiária, ajuda. Tem dentro na Câmara, quando o cara se dispõe a ser vereador, deputado federal, estadual, senador, tem que ajudar o próximo. Carlos Garcia, bom dia. Bom dia, Radamés, prazer estar aqui com você. Mais uma vez, agora nessa retomada, estamos aqui para falar sobre regularização fundiária, programa da família, essas coisas aí que envolvem o trabalhador da roça. Bom demais. Eu falava aqui que você é um cidadão que veio de uma cidade pequena, mas você não nasceu naquela cidade. Ali você constituiu uma história bonita e, por sinal, eu o presenteei com um texto da história e a vida do Dr. Carlos Garcia, porque está chegando aí uma eleição e as pessoas colocam a história, até para saber um pouquinho da vida e do currículo de cada pessoa, como ele vem à reeleição. Eu quero dizer para você, Carlos Garcia veio de onde, é natural de onde, de que estado brasileiro? Bom, sou natural da cidade de Astorga, no estado do Paraná, e ainda criança fui para Iporã, onde meu pai adquiriu propriedade em 1954, eu sou nascido em 1955, e lá em Iporã me criei até os 20 anos, por aí assim, e depois vim para o Mato Grosso, primeiramente Campo Grande, depois voltei para o Paraná logo em seguida, e antes de desfazer a mala, voltei para Cuiabá. Cheguei em Cuiabá no dia 6 de março de 1977. Direcionado para que município? De Cuiabá fiz faculdade, tem que ver bem, de 77 a 81, Carlos Garcia fechou o curso de Direito, e no dia 1º de março de 1982 eu me aportava em terras porto-gaúchenses. Fui ser secretário-geral do prefeito falecido José Alves Bezerra. Fiquei lá 9 anos e nem mais um dia. Karma, porque fui eu que narrei essa história. Eu já sei um pouquinho da sua história, mas eu queria saber do Carlos Garcia, lá em Porto dos Gaúchos, você teve uma história, fez amigos e uma história tão bonita que vivenciou. Você lá também ocupou uma cadeira de vereança, foi isso aí? Foi, cheguei lá em 82 e ainda houve como eu me credenciar, habilitar para ser candidato a vereador. E aí fui na chapa do PDS junto com o Jair Duarte e fomos eleitos lá em Porto dos Gaúchos para o período de 83 a 88. Fui vereador em Porto dos Gaúchos por esse período aí. Agora, você foi vereador, foi presidente da casa, não? Foi, eu escolhi a época. Na época lá você fazia negócio. E a primeira gestão, a primeira administração foi do Zé Castilho, a segunda foi do Manuel de Góes e eu escolhi a terceira para mim. Porque aquele tempo era 6 anos, era aquele mandato estendido de 6 anos e eu falei, eu quero os 2 últimos anos exatamente para poder trabalhar alguma situação. E foi isso que aconteceu, eu fui presidente da Câmara, fui presidente de tudo praticamente lá para facilitar a vida do povo lá. Trabalho bonito ele fez em Porto dos Gaúchos, mas a vinda dele aqui é só para falar até Porto dos Gaúchos, porque Porto dos Gaúchos você tem muito mais história e eu quero aproveitar o Dr. Carlos aqui para falar da Várzea Grande, de uma cidade que é a segunda maior cidade do estado de Mato Grosso, né? E hoje nós vimos aí os rumores dos pretensos candidatos a prefeito, são vários, e como o senhor está na Câmara, o senhor tem acompanhado esse trabalho. Uma coisa que eu pergunto para o Dr. Carlos, eu vejo aí uma complicação da atual gestão não ter feito uma sucessão. Na realidade, a prefeita Lucimar, ela tocou o seu mandato junto com o seu
esposo do senador Jaime Campos, esqueceram, Carlão, de fazer o sucessor, porque tá uma briga, coitado. O Azama, ele vem numa luta incansável, um menino bom, tranquilo, eles deviam aproveitar mais o Azama. Aí vem o homem do ônibus aí, que é o Pacheco, aí vem até o filho do homem do paletó, que é o Emanuelzinho, tadinho, porque aonde vai arrasta o paletó do pai. É complicadíssimo a sucessão para a família Campos. Nos bastidores, correndo a passo largo e tendo a credibilidade, assim a sociedade entendendo que é o momento de um empresário para ele poder reconstruir uma cidade que falta muita coisa para fazer, vem o Flávio da Frical. Quer dizer, então, que a eleição na Várzea Grande vai pegar fogo, doutor Carlos? Já pegou. E eu quero dizer o seguinte, que... Falei alguma besteira dos candidatos aqui, não? Não, é isso mesmo. Deixa eu só acrescentar um detalhezinho. Eu sempre falo que a nossa Câmara hoje, essa legislatura, ela está mudada. Nunca se derrubou tanto vetos como aconteceu nessa legislatura. Nunca se opôs com posição, com firmeza contra ações do poder executivo, do senador e da prefeita e tal, com tranquilidade, que nem aconteceu nessa legislatura. Eu digo isso porque antigamente era só aperta o verde e tá tudo certo, né? Eu quero dizer que houve uma grande modificação, e a modificação passa por esse costume de chegar na última hora e lançar o candidato que eu quero, e esse vai ganhar, e resolveu. As palavras do Dr. Carlos Garcia seria a independência da Câmara? Exatamente, o vereador não pode ficar atrelado ao Poder Executivo para poder ficar aí, como é que eu vou dizer para você, dependendo de tudo que o prefeito vai fazer e ser conivente com tudo. Não, muito pelo contrário, mesmo porque lá tem cabeças pensantes, que tem vereadores que têm luz própria e que obviamente sabe o que é o correto, o que é o errado, o que é o certo e o que dá para fazer. O que é de acordo, que vem de acordo com o interesse da sociedade, vota-se favorável, defende-se o projeto. Mas quando a coisa vem furada, nós votamos contra e não tem problema, tá tudo certo. Estou falando debaixo de uma árvore com uma sombra maravilhosa. Qual que é a sadia que nós estamos? Aqui é sadia 1, explicar bem aqui é sadia 1 e sadia 3, porque a sadia 2 fica lá no município de Cáceres. E nós estamos na companhia agradável do Dr. Carlos Garcia, na realidade vereador pela Câmara Municipal aqui de Várzea Grande. E eu estou fazendo essas várias perguntas porque, na realidade, nós temos aqui, eu moro aqui de muitos anos e já vi cada absurdo nessa cidade, desde a época lá atrás, se for levantar, desde a morte do Quintela, que isso vai aflorar agora na campanha, né? Então nós viemos aí de cidade, e a cidade estagnou. Ela estagnou, deixou de crescer, foi considerada uma época cidade industrial. Aqui se posicionavam grandes indústrias e aí foi indo embora. Você vê que vai para Rondonópolis, segue para frente, para Sorriso, vai para... Ou acaba, né? Ou acaba. Então nós temos que mudar, nós temos que fazer com que a cidade volte a ser industrial. E uma das coisas que eu vou entrar nesse assunto agora com o Dr. Carlos, é uma das partes mais importantes de Várzea Grande. Você que está me vendo em Várzea Grande, você que está me vendo no estado de Mato Grosso, tive a oportunidade, eu falava aqui com o nosso próximo convidado, que é o compadre Naildo. O Naildo, morador aqui do Sadia, ele passa na pele a dificuldade da falta de investimento. Falta de investimento, onde eu pude ver o investimento positivo na Castanheira. Um abraço para o Léo. Castanheira, os pequenos produtores de leite, sendo a indústria ajuda, as cooperativas se unem. Então eu quero fazer uma pergunta. O senhor, como vereador, doutor Carlos, Várzea Grande, a Secretaria de Agricultura, ela faz algo pelas pequenas propriedades da cidade? Vou reportar aqui as palavras da secretária. Não dá para fazer alguma coisa porque é uma Secretaria de Meio Ambiente, não é Secretaria de Agricultura. Lá é apenas uma coordenação. Como coordenação não dá para fazer nada. Então, por aí você vê que não há o interesse da administração pública municipal em dar um foco, uma relevância maior para o trabalho do trabalhador rural, do proprietário rural, do pequeno agricultor aqui de Várzea Grande. Porque você sabe que até em pedra, se você adubar, você colhe, né? E então aqui na Várzea Grande não é diferente. Nós temos a nossa área, nossa extensão da área rural, que ela é grande, não é, comparado com os outros municípios, uma grande área, mas tem o suficiente, está tudo ocupado. O que falta aqui para nós, no meu modesto entendimento, é o incentivo, criar um viés dentro da agricultura familiar, na agropecuária familiar, para poder fazer com que isso gere renda para o trabalhador. Uma forma constante de renda mensal e dentro de um ano, que possa, de uma certa forma, aliviar
a dificuldade do nosso trabalhador aqui na zona rural. Falo com o vereador Carlos Garcia, Várzea Grande. Uma outra pergunta que eu preciso falar pro vereador Carlos Garcia é como que o pequeno, a dificuldade é lá embaixo também, hoje com que tamanho que são as áreas aqui de 18 a 20 hectares. Se cada produtor tivesse o seu documento, a escritura legal nas mãos, esses produtores eles estariam muito tranquilos, porque eles não esperariam o poder público, eles faziam por conta própria. Então o senhor legisla, trabalha a favor dessa área que é a regularização fundiária. O senhor tem estudado isso, o senhor vê que o Bolsonaro ele tem, junto com a sua equipe, ele sonha e luta para regularização fundiária, porque ninguém que está em cima dessa terra não está há menos de 10, 15 anos. É por aí. Quer dizer que então, automaticamente seria um uso capião, já seria dono da área. Ou não, doutor Carlos? Como é que funciona? E se essas pessoas de Várzea Grande, de Cuiabá, que esperam esse título, um dia chega? Chega. E aqui na Sadia 1 nós estamos atolados até o pescoço. Porque aqui aqui é um projeto de assentamento. Houve o processo de desapropriação das áreas, o INCRA desapropriou, né? E agora nós estamos trabalhando, está nessa fase, porque o trabalho quem faz, na verdade, é o INCRA, através da Procuradoria-Geral do Estado, que é o que dá assessoria para o INCRA nesse trabalho de desapropriação, que é uma ação judicial que tramita no Fórum da Justiça Federal do Estado do Mato Grosso, e através da nossa pequena atuação nós conseguimos destravar um andamento de um procedimento que está acontecendo. Houve a sentença judicial final, liquidando o processo. Agora, depois de feita a sentença, tem que mandar para o cartório de registro de imóveis para fazer a transcrição do nome dos antigos proprietários para o nome do INCRA. Que assim que o INCRA tiver registrado a área, as áreas, aqui são acho que 2 ou 3 áreas, se eu não me falha a memória, tiver registrado o nome do INCRA, o projeto de assentamento está pronto. Aqui já tem mais de 80 parceleiros que estão com a sua documentação só aguardando esse tchan da Justiça do Cartório e da Justiça Federal para poder implantar o projeto de assentamento aqui da Sadia 1. Porque aqui nesse caso não tem o problema da regularização fundiária. A regularização fundiária é um processo judicial de desapropriação que desagou nesse assentamento e que tem 146, 140 e poucos parceleiros aqui, e todos eles já com a documentação em dia. Alguns dependendo de alguma documentação, outra, mas a grande parte, assim que fizer essa transcrição, que o INCRA baixar o projeto, assentar o projeto de assentamento, assentar que eu falo é registrar em cartório, né? A hora que registrar isso aí, já pelo menos ele vai poder titular aí de 50 a 80 parceleiros na primeira tacada. E depois vai ficando os outros que vai, na medida que vai arrumando a documentação, vai fazendo. E tem a Sadia 3 também, que também passa por esse mesmo processo. E lá também a coisa está indo e agora já está na fase eles falam que o INCRA vai lá para legitimar a pessoa que está lá em cima, dar um documento que o cara está apto para poder receber o título. Então, nesse processo rural aqui de Várzea Grande, pelo menos são os 2 assentamentos mais em evidência que nós temos. Mas funciona desse jeito, também. Se não tiver, digamos assim, a vontade daquele que entra aqui para poder fazer o assentamento acontecer, não acontece, porque se depender do poder público municipal, não tem ninguém por eles. Ninguém sai de lá para vir aqui. Mas não sabe nem o que é a roça. Se perguntaram de Sadia, fui falar a respeito de Sadia 1 esse dia atrás lá, falou, o que você quer com o Sadia 1? Lá é roça. Porra, e roça aqui mora, no mínimo, 140, mora 200 famílias aqui, porque tem propriedade, tem 2, 3 famílias que moram aí. O senhor respondeu muito educadamente. O senhor tinha que falar que é da roça que sai o alimento que vai para a mesa, que é o mamão, que é a cebola, a batata, aqui no entorno, o leite da vaca, e é tudo isso. Outra comunidade que passa por uma dificuldade, vai estar no meu café da manhã, meu amigo de longas datas. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu tomava café na mãe dele, lá em Araputanga, que é o meu amigo Jairo. O Jairo é o presidente das CAF lá na comunidade do Formigueiro. Formigueiro também tem outro amaranhado de teia de aranha, que eu não sei, que a última vez a doutora Flávia, que é a doutora Flávia da OAB,
minha amiga, quero mandar um abraço para ela. Ela fala assim: Radamés, você não sabe que coisa linda que você defende, que é a pecuária da agricultura familiar, que é os moradores desta região. Ô Flávio, Flávia Moretti, não é? Flávia Moretti, Petersen, um abraço para você, viu, doutora Flávia? Eu tenho um respeito pela senhora muito grande. Formigueiro. Formigueiro tem uma peculiaridade lá. O formigueiro, na época do Blairo, do Jair Mariano, eles fizeram lá um assentamento, uma titulação lá provisória do pessoal lá, titulação eleitoreira, diga-se de passagem. Aí o proprietário lá, que é o pessoal dono da São Mateus, do Arco-Íris, dono daquela região ali que fizeram urbanos naquela região, tem 3 ou 4 São Carlos, Arco-Íris, São Carlos e Bandeirantes são os loteamentos onde faz parte também uma parte do formigueiro. Aí o seguinte, os caras são dono da área, né? E o pessoal do INCRA não veio perguntar, do Intermat não vieram perguntar quem que era o dono. Saíram espalhando título, cometendo crime, né? Crime eleitoral. Crime de toda a natureza eleitoral e crime de estelionato, falsidade ideológica e tudo mais. Mas aí acontece o seguinte, não sou eu que vou julgar, mas eu já posso antecipar. Os proprietários estão com ação tramitando no fórum. O que eles querem? Eles não querem nada. Eles só título. Não. Eles querem receber pela terra, porque eles são proprietários, documentados, registrados, lavrados, enxaguados. Eles querem receber. Recebeu, eles liberam a área para o Intermat. 100% para o Intermat. O Intermat faz o projeto que quiser fazer lá em cima. Se quiser convalidar isso que já está lá, convalida, mas sem pagar, não tem como. Olha, eu conheço os títulos, eu já vi os títulos, é uma irresponsabilidade. Eu não estou mentindo. Não, você não está mentindo, e todos eles têm. Se você chegar na casa de qualquer morador, eles têm o título assinado pela primeira dama, que na época era a esposa, a Terezinha. Então, de uma irresponsabilidade. É por isso que as pessoas assustam quando fala da integridade do trabalho do Bolsonaro e do Mourão. É uma política diferente, é uma política de atitude, malandragem, picaretagem, não vai mais existir e não tem que existir. Você imagina que os caras deram o título definitivo pro formigueiro. É uma autarquia como o INCRA, é isso? O Intermat, ele entregou um documento e eles estão certos, que o Intermat pague e nós saímos. Cada um põe o preço na sua área. É por aí? Exatamente, o pessoal lá dos loteamentos, eu não sei quem são os proprietários lá, não vou declinar nome também. É o seguinte, tem uma ação tramitando, basta agora o Mauro Mendes chegar e falar quanto você quer, tanto, paga os caras lá, libera a área, transfere as escrituras pro Intermat, o Intermat faz o que quiser. Agora, grilo de terra pelo Intermat é duro, né? Foi feio, né? Gente, eu tô batendo um dedo de prosa hoje, passei a ponte, né? Eu já moro aqui, né? Em Várzea Grande, mas nós estamos do lado de Várzea Grande, nesse início desse nosso programa, nós tivemos a oportunidade de gravar em Santo Antônio, gravamos aí mostrando de turismo, agricultura e do agronegócio. E falar hoje com o Dr. Carlos, nessa tranquilidade, porque não é qualquer vereador que senta aqui para falar tranquilo desse jeito não, né? É complicado e você sabe disso. Hoje eu falava com o Zidiel, né, que ele passou por aqui, ele já foi candidato a vereador e vem novamente, falou: Radamés, Cuiabá, as maiores baixarias do estado de Mato Grosso aconteceu esse ano na chamado Casa de Terror, que é na Câmara de Cuiabá. Né? Por ali caçou, descaçou, caça prefeito e não chegaram em nada, porque tudo fazendo embasado na politicagem. E é assim que nós não queremos mais a política dessa forma. Nós queremos uma política que na realidade eles se coloquem do jeito que tem que ser. É fiscalizar, é trazer o benefício. Carlos Garcia, eu quero agradecer. Se eu não te perguntei algo que você queira falar, você chega no final de uma vereança, agora de 4 anos no mandato seu, né? Ele já foi suplente no passado, assumiu e ele trabalhou e ele conseguiu o seu mandato. O que você deixa de bom, de positivo, de dificuldade que você passou aos longos desses 4 anos do seu mandato? Você pode dar suas considerações finais nesse bloco pelo seu trabalho. Bem, eu primeiro quero agradecer o espaço que você me dá aqui na sua televisão, no seu canal, no seu programa. Isso é de grande importância para nós. E dizer o seguinte, que trabalho, atuação da nossa parte não faltou durante esses 4 anos. Né? Inclusive, um projeto de lei que nós fizemos e a Câmara aprovou com louvor e a prefeita fazendo pouco caso, vetou o projeto de lei da criação da bacia leiteira aqui na Várzea Grande, que foi para mim
digamos assim... Uma irresponsabilidade. Não sabe o que está mexendo, não sabe o que representava aquilo naquela época, né? 2018, já pensou, não era para estar com esse troço que tudo já funcionando. Mas eu tive esse problema. A administração municipal não me abraçou e eu não sou de ficar também rebaixando. Eu tenho minha luz própria, eu tenho minhas convicções e eu tenho certeza que nos meus projetos, aqueles que foram apresentados, votados e foram vetados, eu tenho plena convicção que são projetos de grande relevância para a sociedade da área rural e da urbana também, que em outra oportunidade nós vamos falar sobre isso. Então, fechando aqui, agradecendo aqui, Radamés, pedir para o pessoal aqui de Várzea Grande que acesse nossas redes sociais, Carlos Garcia, vereador Carlos Garcia, Facebook, esse negócio que eu não entendo, eu sou semi-analfabeto nesse aí. Bom, mas a todo momento, o Regis, como ele é bem estudado, ele é expert para colocar a rede social dos convidados. É isso? É assim, Regis? Ele vai colocar aqui. Coloca lá, porque de lá, a minha estrutura, a minha retaguarda está colocando os trabalhos que eu fiz, os mais representativos de 2017, está entrando agora 2018, 2019 e fechando, o 2020 está aparecendo agora nas nossas lives, às terças-feiras, 19 horas. Sempre tem uma notícia interessante, inclusive a sugestão é para convocar esse pessoal da zona rural para fazer um debate comigo lá numa live dessa de uma terça-feira à tarde, que vai levar o Naildo, o Tizil, o Paulo Alencar e esse pessoal tudo. Jário do Formigueiro. Vamos levar lá para falar disso aí, vamos fazer uma mesa redonda lá e para ver como é que vai sair esse negócio, pelo menos para demonstrar para a demais população que nós temos atuação na área rural e o quanto que isso é importante e relevante para o município de Várzea Grande. Agradecer a todos e conto com o Carlos Garcia, nós vamos trabalhar nosso processo de reeleição aí, que Deus nos abençoe e que abençoe a todos. E vamos agradecer o compadre. Sem dúvida, viemos tomar o café da manhã aqui com ele. Esse meu amigo Naildo, que logo deve ser o da próxima pauta aí, Naildo é o seguinte, uma pessoa muito integrada, ex-trabalhador do FETAGRE, e pessoa que sabe de tudo e que sofre na pele, Radamés. Sofre na pele a escassez de água, a escassez de recursos, a escassez de programa, escassez de tudo, né? E aí é um forte. É o agricultor, é o lavorista, é o forte, que eu quero me referir a esse trabalhador da roça. Esse, daqui a pouco, após o intervalo comercial, vem comigo, Regis Queiroz, bate a espora do Ildo. Naildo, ele é um produtor rural e conhecedor e faz parte hoje do laticínio que tem aqui, né, da diretoria, ele vai estar falando comigo. É importante, viu, gente? Se a administração local tivesse um pouco de responsabilidade com a agricultura familiar, não precisaria esperar que eles fossem atrás de licitação. Eles vinham ajudar eles produzir para comprar tudo que produz na agricultura de Várzea Grande. Porque aqui eu conheço todos. Conheço desde o Sadia, ali que ele falou ali, que é Paulo Alencar, conheço o menino do mercado, que é o Wilson. Conheço todos e eu sei do trabalho e do comprometimento que eles têm. Agora o presidente do Sindicato Rural, nosso amigo Miguelão. Miguelão, um abraço para você. Então eu vou conversar com ele, é o meu convidado, daqui a pouco, após o intervalo comercial. E no fechamento da entrevista do Naildo, eu vou trazer um clipe musical do Dom e Ravel. Essa música foi proibida de tocar. O êxodo rural. Sabe o que é o êxodo rural? É que o Naildo, como a esposa, eles vão ficando aqui e os filhos vão ficar sem fazer, não tem o que fazer na propriedade, eles vão para onde? Eles migram para a cidade. Então é isso que nós temos que fazer com que não aconteça. O filho tem que ser a continuidade da agricultura familiar. Após o intervalo tem um dia de prosa gostoso. Quero ver até se tem um cafezinho para nós tomar aqui, porque é o café da manhã mais gostoso do Brasil, Radamés. E o Regis já está caçando bocaiúva por aí. Bocaiúva, está caçando caju. Não choveu ainda, Regis. Não tem caju aqui ainda.